Olá, a gente vai aos nossos estudos aqui da doutrina cristã, assim como ela é apresentada, especialmente para as crianças na Igreja Luterana. E nós vamos seguir com os nossos estudos, a gente já está na lição de número 7. E a lição de número 7 que eu vou apresentar para vocês agora, nós vamos estudar sobre pais e superiores. Na Igreja Luterana, o quarto mandamento, na verdade, na maior parte da Igreja cristã, o quarto mandamento fala sobre honrar pais e superiores. Eu já expliquei sobre divisões diferentes nos mandamentos em vídeos aí para trás. Então você pode procurar que você vai achar essa divisão. Mas hoje a gente vai falar então do quarto mandamento. E tem uma história bíblica que fala desse quarto mandamento, que diz, o quarto mandamento diz: honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mais adiante, o apóstolo Paulo vai falar assim da importância que tem esse mandamento, que ele é tão importante que é o primeiro mandamento que Deus dá com promessa. Ele promete, você vai bem se você ouvir seu pai e sua mãe. E isso, na prática, faz ainda mais sentido. Porque na maioria das vezes, quando as crianças e até mesmo os adultos não ouvem os conselhos de seus pais, eles vão mal. Não é que os pais estejam sempre certos, pais também podem errar, também podem pedir perdão humildemente a seus filhos, mas eles têm a experiência de vida e, além disso, eles têm de Deus o ordenamento para cuidar de seus filhos. E tem de Deus também o ordenamento para que os filhos os respeitem. E a gente vai falar sobre isso. Na história bíblica que está aí no livro de vocês, nós temos a história de José. José, que foi alçado ao segundo cargo mais importante do Egito. Acima dele, só o rei. Deus o colocou lá. A vida dele várias vezes ia para momentos assim que a gente diria: agora tá mal, José tá muito mal, não sai daí mais. E é interessante que justo nesses momentos o texto bíblico sempre fala: e tudo ia bem com José, porque Deus estava com ele. Quando as coisas vão mal na nossa vida aos olhos dos outros, elas não estão necessariamente mal. Deus continua cuidando da gente, no tempo certo a resposta sempre vem também. Então, dessa história de José, vocês leem lá Gênesis 47, 7 a 12, e procurem responder de que posição José desfrutava no Egito. Eu falei aqui que acima dele só o rei, mas qual era a função que ele tinha então? Qual era a ocupação do seu pai, do pai de José, de Jacó? Como José demonstrou que amava e honrava seu pai? E como você demonstra isso? Ali, para responder, não precisa responder como você faria isso. É para ver mesmo como José faz, ou como José fez, que a gente tem relatado aí no texto bíblico. Mas pense em você, como você honra, como você respeita seus pais e superiores. O que você pode fazer para que seus pais sejam mais felizes? Tem muita gente que aí, quando pensa em estudar, coloca os pais no bolo. Algo assim como: eu vou estudar para ganhar bastante dinheiro para dar uma casa para os meus pais. Tá ótimo isso. Tá ótimo. Mas talvez lavar a louça seja mais fácil. Talvez arrumar sua cama, não irritar seu pai e sua mãe, que possivelmente chegam cansados do trabalho e ainda precisam fazer coisas para você ir bem, e às vezes você não reconhece isso. Reconheça, honre pai e mãe. Ninguém neste mundo, se é pai e mãe de verdade, ama você mais do que seu pai e sua mãe. Acima deles, só Deus. Versículos que vocês podem aprender. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. É dever dos filhos obedecer os pais. Respeite o seu pai e a sua mãe, e esse é o primeiro mandamento com promessa. Paulo escrevendo para o pessoal de Efésios, de Éfeso, na verdade, Os Efésios eram as pessoas que moravam na cidade de Éfeso.
Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Levítico 19:32. No tempo que eu ia na escola ainda, isso aqui era comum. Entrava alguém reconhecido como autoridade na escola, o coordenador vinha até a porta da sala, todo mundo ficava de pé. Até que o coordenador ou a coordenadora, normalmente eram mulheres, as coordenadoras das escolas que eu frequentei aqui em Nova Venécia, aí ela dizia assim, ó, vocês podem sentar. E a gente tranquila e calmamente se sentava, mas se levantava em sinal de respeito. Qual é o sinal de respeito que os jovens demonstram aos mais velhos hoje em dia? Nem tratar adequadamente pai, mãe, avós, tios. As pessoas fazem. O relacionamento e o respeito são coisas muito feias hoje em dia. É como se todo mundo fosse da mesma gangue e se tratasse cheio dessas gírias e colocava pai e mãe no bolo. Não tem problema ter intimidade com pai e mãe. Aliás, é desejável que nós tenhamos conversas francas com pai e mãe. Mas sabendo que eles são pai e mãe. Assim como na escola, o professor não é seu amigo, o professor é seu professor. Pode ser seu amigo? Pode. Mas é um amigo que você terá que é seu professor. E hierarquicamente, ele é autoridade sobre você ali dentro da escola. O professor, o diretor, cada pessoa ali dentro da escola, ela é superior a você em autoridade. Porque ela está ali para fazer o bem para você também. Então vamos ao próximo versículo. Obedeçam às autoridades, todos vocês. Eu acabei de falar da autoridade do professor, mas a Bíblia fala de autoridade de uma forma geral. E na Igreja Luterana nós aprendemos que tudo que diz respeito à autoridade também está no bolo desse mandamento. Porque a autoridade ela é, digamos assim, uma espécie de paz. Tem autoridade que não presta? Olha, o Brasil está cheio disso. E parece que cada vez mais temos autoridades que querem ser autoritárias e fazer só a sua vontade independente do bem do povo. Isso tem muito. E sempre que vem uma nova eleição, tem um monte de gente boazinha e logo depois a gente descobre que não eram tão bonzinhos assim. Mas são autoridades e foram colocados lá com a permissão de Deus, porque ninguém se torna autoridade sem que Deus deixe isso acontecer. Então está tudo no controle da mão de Deus também. A autoridade máxima sobre todos e tudo é Deus. Então antes importa, diria o apóstolo Pedro, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Se alguma autoridade, mesmo que seja meu pai ou minha mãe, me mandar fazer alguma coisa que Deus condena, não é para eu fazer. Se me mandar matar alguém, não vou matar, mas nem que seja a mais alta autoridade do meu país me mandando matar alguém. Aqui a gente não está entrando na questão de guerra, que é um outro assunto, quem sabe um outro dia a gente fala. Eu estou falando aqui no dia a dia, de vingança e coisas assim, coisas semelhantes. As autoridades estão aí para nos protegerem, para nos guiarem e no sistema que a gente tem até para nos servir. Nossos pais também nos servem em amor, nos ajudam, nos amparam. Então as autoridades estão ali colocadas por Deus, como diz esse texto aí. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. O próximo e último texto, nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. O apóstolo Pedro falando lá em Atos 5:29. Falei agora há pouquinho para vocês. Qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever aí nos comentários, pode me achar nas redes sociais, a gente vai conversando mais e melhor sobre isso. Os textos que a gente estuda na Igreja Luterana são baseados no Catecismo Menor de Martinho Lutero. Aqui a gente está usando um livro da editora Concórdia, o Crescendo em Cristo, que a gente está usando sempre, mas ele também é baseado nas lições do Catecismo Menor. E qual que é a doutrina bíblica que tem aí? Pai e mãe são os nossos melhores amigos na terra, ou deveriam ser. Deus colocou nossos pais nos seus lugares, assim também nos deu autoridades e mestres. É pecado desobedecer, desonrar ou desprezar pais e superiores. E aqui superiores entendidos em pai e mãe, autoridades na igreja, no nosso caso, o pastor,
Na Igreja Luterana do Brasil só tem pastor, em outros países há outras hierarquias, mas no Brasil a gente escolheu ter só o pastor como a autoridade religiosa. Então, pai e mãe, os pastores, as autoridades civis e militares, enfim, sejam os políticos, os juristas, os policiais, enfim, essas autoridades e as autoridades na escola, aqueles que ali nos ensinam. Então, essas 4 categorias são abarcadas ou são abraçadas, vamos dizer uma palavra mais simples, por este 4º mandamento, e é nosso dever honrar e respeitar, e só desobedecer caso seja algo contra o próprio Deus. Aí nos cabe obedecer a Deus. É pecado desobedecer, desonrar ou desprezar pais e superiores. O 4º mandamento nos ordena amar e respeitar pais e superiores. A única situação em que podemos desobedecer os superiores é quando eles nos mandam fazer coisas contra a vontade de Deus. Daí, a maior e mais absoluta autoridade é Deus e sempre deve ser ouvido acima de todos os outros. E aí o que a gente aprende desta lição? Deus requer de mim que eu sirva, obedeça, ame e honre a meu pai, minha mãe, meus mestres, as autoridades constituídas e todos aqueles que têm autoridade sobre mim. Deus não se agrada de quem é desobediente ou de quem provoca a ira dos seus pais e superiores. Visto que eu amo a Deus, devo também amar a meus pais e superiores. Se eu assim proceder, Deus me promete as suas bênçãos. A gente tem aí, então, o 4º mandamento na visão da Igreja Luterana. E a gente pode conversar sobre isso, a gente pode sempre aprender mais sobre esses mandamentos, e você está convidado a também comentar aí alguma coisa e aí a gente vai conversando sobre esses textos. No mais, a gente chega ao final desta lição de obedecer pais e superiores. No próximo a gente vai falar do 5º mandamento, que é o não matarás. Já matou alguém? Vamos pensar sobre isso? Se matar é só enfiar a faca em alguém mesmo? Se matar é só atirar em alguém, atropelar alguém, empurrar alguém de um prédio? Será que só isso é matar, segundo a Bíblia? A gente vai pensar sobre isso na próxima lição, nesse mesmo canal.